Olá, vamos dar início à videoaula número 3, referente ao item colorimetria visual e análise instrumental, parte 1, ok? Bom, colorimetria visual e análise instrumental, em prática analítica, é necessário frequentemente determinar em amostras quantidades muito pequenas, ou seja, traços, né, de analito na nossa amostra. Quantidades muito pequenas, que são os traços, de analitos e impurezas em diversos materiais. Então, a gente pode determinar tanto o analito, né, é aquilo que eu quero determinar na amostra, ou também quantificar as impurezas na minha amostra. Tá? Quantidades pequenas são quase impossíveis de serem determinadas pelos métodos gravimétricos e ou titulométricos. Então, nós já vimos as metodologias de gravimetria e titulometria, né, através de titulação, através de solução padronizada, né, seja solução padrão ou padrão secundário, né, com fator de correção. Então, através daqueles métodos de gravimetria por titulação, né, a gente não consegue em determinadas amostras onde o analito está em quantidade muito pequena, traços, ou seja, em ppm, ppt, né, ok? Ou ppb, então nós temos que utilizar uma outra metodologia. E qual é? Né? A metodologia de colorimetria, né, visual e instrumental. Né? Então, por via visual ou instrumental. Porém, na colorimetria visual ainda há limites. Nem sempre a gente consegue visualizar, né, porque depende muito das condições do analista, depende muito do analista, do técnico. Então, a gente às vezes não consegue ainda determinar traços via visual, né, por colorimetria, por cor. Então, ou seja, são substâncias cromóforas que vão gerar cor, e por comparação de um padrão, e fazendo uma escala colorimétrica, tá, a gente consegue fazer a determinação. Mas, às vezes, esses traços, a coloração muito... não é perceptível essa coloração, então só quem vai fazer a determinação é através de equipamentos específicos, tá? Então, por via instrumental. Na colorimetria, a quantidade do elemento presente é determinada pela intensidade da cor, aquilo que eu acabei de falar, tá? Então, é por comparação de cor em um determinado padrão, né? Da cor da solução comparada com a cor de uma solução padrão, tá? Que a gente vai ter que preparar essa solução padrão, uma escala dela, e fazer uma comparação com a cor determinada, né, especificada na minha amostra. Tá? Quanto maior a intensidade da cor da solução, maior é a concentração do elemento, ou seja, diretamente proporcional. Quanto maior a intensidade dessa cor, maior é a concentração do meu elemento, ou do meu analito, ou da minha impureza que está na minha amostra. Tá? Se duas soluções sob as mesmas condições, contendo a mesma cor e na mesma intensidade, forem comparadas, conclui-se que as concentrações do analito são iguais. Então, por comparação, tá, se eles tiverem das mesmas condições ambientais, a mesma tonalidade de cor, tá, ou seja, então eu determino a quantidade do meu analito, da minha impureza, do meu elemento, comparando com o meu padrão. Se tiver a mesma intensidade de cor nas mesmas condições, eu consigo determinar a quantidade de analito ou a concentração do meu analito na minha amostra. Por diluição, a cor de uma solução de concentração desconhecida pode ser igualada à cor da solução padrão. Então, sempre eu tenho que preparar uma amostra, né, um padrão, e por diluição, né, nunca colocando outras substâncias que vão interferir, tá? A mesma substância que eu colocar na diluição do meu padrão, né, da minha escala colorimétrica, é a mesma que eu vou utilizar em todos os meus pontos. Tá? Não posso ter adição de outra substância que vai interferir no meu resultado final. Tá? O método colorimétrico, entretanto, não pode ser usado quando a alteração da intensidade da cor depende de outros fatores que não sejam da diluição. Posso até colocar uma substância que vai reagir, né, para dar a coloração. Porém, eu tenho que fazer o mesmo procedimento para todos os tubos da minha escala colorimétrica.
Tá? Eu tenho que usar a mesma metodologia para todos os meus pontos da minha escala colorimétrica. Tá? E a quantificação também tem que ser a mesma, nunca pode ser diferente para não ter interferência no meu resultado final. A coloração da solução deve ser formada tão logo a substância seja dissolvida. Então, devido à luz ambiente, né, a luz do laboratório, ela interfere diretamente, né, na cor da solução. Então, essa análise tem que ser rápida, não posso demorar muito. Por quê? Porque a luz ela interfere e com o tempo ela vai descolorir, vai reagindo e vai descolorindo, né, o meu padrão. Então, assim que eu colocar as substâncias que vão reagir para dar cor, tem que ser no momento que eu vou fazer a minha escala, a escala colorimétrica, né, e a minha análise também, para não ter interferência no resultado final. Tá? É o caso da presença dos íons permanganato e cromato. Tá? Uma tem a coloração violeta e outra tem a coloração amarela. Em determinados casos, a cor precisa ser produzida pela adição de alguma substância. É aquilo que eu comentei. Pode-se adicionar alguma substância? Pode. Porém, na mesma quantidade em todos os tubos ou balões da minha escala colorimétrica. Tá? A cor precisa ser produzida pela adição de alguma substância que reaja quimicamente com o íon que deseja determinar. Como, por exemplo, na análise de água. A determinação de ferro será feita pela adição de tiocianato. Né? Geralmente se adiciona tiocianato de amônio. A solução problema. Tá? O íon ferro 3, né, o férrico, reage com o tiocianato e produz uma cor vermelho sangue intensa. No caso do íon ferro 2, ele não reage. Aí eu teria que adicionar o quê? Eu teria que adicionar o permanganato de potássio para ter uma reação de oxidação e o ferro 2 passar para ferro 3. Assim, com o tiocianato com o ferro 3, eu tenho um complexo de ferro. E aí, é esse complexo de ferro que vai dar cor, que é a cor vermelho intenso. Aí eu consigo fazer meus padrões, tá? E determinar a minha concentração da minha amostra através de colorimetria visual. Na colorimetria visual, a observação depende muito do analista, aquilo que eu comentei. Tá? Depende muito do técnico, tá? Do que vai realizar a análise, da sua capacidade de distinguir cores sensivelmente, isso é importante, tá? E de sua fadiga visual. Tá? Então, são elementos que são importantíssimos ser verificados no técnico. Tá? Ele tem que conseguir distinguir cores sensivelmente e também não ter a fadiga visual. Para a comparação das duas soluções, deve-se levar em consideração a igualdade de condições. Quais são? Tá? Adição da mesma quantidade de reagente ao padrão e à solução problema, que eu comentei agora há pouco. Tá? Se eu tiver que adicionar o tiocianato de amônio, a quantidade na amostra, tá? e nos padrões para a minha escala colorimétrica tem que ser a mesma quantidade. Tá? As adições devem ser simultâneas, ao mesmo tempo, pois muitas vezes a cor da solução altera-se com o tempo, tá? Devido à luminosidade do ambiente. Caso a solução problema contenha íons estranhos que influenciam na cor, e esses íons não podem ser eliminados, não consigo tirar esses íons da minha amostra, tá? O que acontece? Introduz-se então esses mesmos íons no padrão. Então, se ele tem íons lá que interferem, eu tenho que adicionar eles no meu padrão, lembrando, para não ter interferência na coloração e no meu resultado final. Se a cor for muito intensa, a determinação colorimétrica torna-se impossível. Eu não consigo, em determinadas colorações, se estiver muito intensa, visualmente eu distinguir qual é a cor igual do meu padrão e da minha amostra e determinar a concentração da minha amostra. Aí eu tenho que entrar com recurso utilizando a metodologia instrumental. As cores das duas soluções são comparadas em recipientes iguais, ou seja, nas mesmas condições, né, do recipiente, do mesmo tipo de vidro e sob a mesma iluminação. Lembrando para não ter a interferência, porque depende muito do técnico. No método da série de padrões, ao invés de uma única solução padrão, preparam-se várias de concentrações gradualmente decrescentes. Tá? Então, sempre eu vou ter o quê? Uma solução mãe, né? Uma solução
com a concentração maior e vou fazendo as minhas diluições, ok? Até eu obter a minha escala colorimétrica que vai atender a minha coloração da minha amostra, ok? Essa bateria de soluções cujas concentrações são conhecidas recebe o nome de escala colorimétrica. Então, essa bateria de balões ou tubos que eu vou preparar com o meu padrão, que é a solução mãe de concentração maior, e vou fazer essa diluição, eu chamo de escala colorimétrica. A concentração mais alta não deve ser mais do que 20 vezes a da amostra da mais baixa, tá? Então, essa escala que eu vou fazer, tá? Ela não pode ser maior 20 vezes, tá, ok? A concentração mais alta dela não deve ser mais do que 20 vezes a da mais baixa. Então, essa que é o meu range da minha escala colorimétrica, tá? As cores não devem ser comparadas contra a luz, e sim contra um vidro branco leitoso ou papel branco, tá? Então, tem que ser contra um fundo branco, para evitar interferência, né, da luminosidade, no caso, e da interferência das cores que tiver em volta, né, na minha região onde eu estou fazendo a leitura da minha amostra. Tá? Então, esse aqui é o tubo, né, chamado de tubo de Nessler. Tá? Ele tem com tampa e sem tampa. Tem vidros, né, tem tubos que tem uma escala só, tá? E tem uns que vêm em duas escalas. No caso, esse exemplo aqui, ele tem esse daqui que está com tampa, ele é de 100 ml. Ele tem a marcação de 50 ml e a marcação de 100 ml. Dependendo do método que for usar, né, o método está especificando qual é o volume que você vai avolumar, né, no tubo. Tá? Eu tenho aqui, nesse caso aqui, o tubo de Nessler com a primeira marcação de 25 ml. E a segunda marcação de 50 ml. Tá? Às vezes tem tubo de Nessler que vem com uma marcação única, ou só 100, ou só 25, ou só 50 ml. Essa aqui é a nossa escala colorimétrica. Então, lembrando que é da menor concentração, ok? Até a maior concentração, e é diretamente proporcional, ou seja, menor concentração, mais clara. Maior concentração, a tendência é ela ficar com a coloração mais escurecida. Tá? Então, aqui nesse nosso exemplo, eu tenho 0 mg por litro no primeiro tubo. No segundo tubo de Nessler, eu tenho 0,5 mg por litro. Né? No terceiro, eu tenho 0,8 mg por litro. Lembrando que aqui é uma solução padrão que eu diluí. Tá? Eu tenho no meu quarto tubo de Nessler 1 mg por litro. E eu tenho no meu quinto e último tubo de Nessler 1,4 mg por litro. Preparo uma amostra e vou fazer, por comparação, qual é o que tem a mesma coloração. Tá? Então, vamos aqui por exemplo. Dada a seguinte situação analítica, qual o volume das alíquotas que devem ser pipetadas do padrão de ferro? Tá? Então, vou pegar um sal, né, que contenha ferro, né, vou fazer a dissolução dele, vou preparar uma solução padrão, que eu chamo de balão solução mãe. A concentração dele aqui, eu preparei uma solução mãe de 500 ml, numa concentração de 150 mg por litro de ferro. Ok? Quer saber em ml quais são esses volumes das alíquotas? Adicionado 0,5 ml de solução saturada de tiocianato de amônio, que é justamente para poder fazer a coloração, né, complexar o ferro da coloração, avolumado com água ionizada até 50. Então, peguei e avolumei até a marcação do tubo de Nessler, no tubo de Nessler a marcação de 50 ml. E homogeneizei para preparar a escala colorimétrica nas concentrações quais? 5, 10, 15, 20 e 25 miligramas por litro de ferro. Então, essas são as concentrações da minha escala colorimétrica. O meu tubo de Nessler eu vou avolumar até o volume de 50 ml, tá? Respectivamente, e utilizando o método colorimétrico comparativo em tubo de Nessler, que é saber a concentração em miligramas por litro de ferro na minha amostra. Então, primeiro, vamos calcular os volumes que eu vou ter que pegar uma alíquota, né, dessa solução mãe de 150 miligramas por litro de ferro, tá, 500 ml que eu preparei. Quais são os volumes para preparar a escala colorimétrica na concentração de 5, 10, 15, 20 e 25 miligramas por litro, e depois fazer o método, pelo método comparativo, tá, fazer a determinação da
da minha concentração de ferro na minha amostra, ok? Então vamos fazer os cálculos. O cálculo que eu utilizo é o cálculo da diluição, tá? Então vamos lá, concentração inicial para o tubo 1, 150 miligramas por litro de concentração inicial. Que volume eu vou pipetar dele? Para que eu tenha uma concentração final de 5 miligramas por litro, que é o meu tubo número 1, com um volume final de 50. Então vou pipetar 1,7 ml. 1,7 ml no tubo de Nestlé, coloco 0,5 ml de tiocianato de amônio, né, avolumo até uma marcação de 50, homogenizo, eu vou ter no primeiro tubo a concentração de 5 miligramas por litro de ferro. Vamos fazer o segundo cálculo para o segundo tubo. 150 concentração inicial, volume inicial é o que eu vou deixar incógnita, que é o volume que eu vou pipetar. Qual a concentração do tubo 2? 10 miligramas por litro. E o volume do meu tubo de Nestlé? 50 ml. Então, fazendo os cálculos, 10 vezes 50 dividido por 150, eu vou ter 3,3 ml. É esse o volume que eu vou pipetar para o tubo 2. Para o tubo 3, concentração inicial 150, volume inicial minha incógnita, concentração final no tubo 3 é de 15 miligramas por litro e o volume final, que é o volume do tubo de Nestlé, de 50 ml. Vou pipetar 5 ml para o tubo de Nestlé, que seria o terceiro tubo. Vamos para o quarto tubo. Tubo de Nestlé, o quarto, 150, concentração inicial. Volume inicial é quanto eu vou pipetar. Concentração final, uma concentração do tubo 4 de 20 mg por litro. E volume final de 50 ml, o volume do meu tubo de Nestlé. Vou pipetar então da solução mãe 6,7 ml. Quinto e último tubo da minha escala colorimétrica. Concentração inicial 150 miligramas por litro. Volume inicial é quanto eu vou pipetar da solução mãe. Concentração final 25 miligramas por litro no meu tubo 5. E o volume do meu tubo 5 de 50 ml, volume final. Vou volumar até 50. Então, vou pipetar da solução mãe um volume de 8,3. Lembrando que em todos eles vou ter que colocar a mesma quantidade de tiocianato de amônio, 0,5 ml, conforme está no procedimento, né, e vou volumar até 50 ml. Tá? Ok? Agora vamos para a parte prática, para a visualização, né, da preparação dos meus tubos, né, dos meus tubos padrões, e depois para a leitura da minha amostra e determinar qual é a concentração da minha amostra, através da metodologia de colorimetria visual. Vamos dar início à prática de colorimetria visual, utilizando o tubo de Nestlé. Né? Então, nós temos aqui no primeiro tubo de Nestlé a concentração de 5 miligramas por litro, no primeiro tubo de Nestlé. Né? Lembrando que nós estamos utilizando um padrão de ferro, né, de ferro 3, né, com a concentração de 150 miligramas por litro. Então, nós chamamos de solução mãe. Né? Então, a partir dela, preparamos o primeiro tubo de Nestlé, né, da escala colorimétrica, com a concentração de 5 miligramas por litro. O segundo tubo está em branco, que nós vamos fazer a demonstração de como se prepara o padrão. Né? No terceiro tubo foi a concentração de 15 miligramas por litro. Né? No quarto tubo, 20 miligramas por litro. No quinto tubo, 25 miligramas por litro de ferro. Né? E aqui nós temos a amostra. Por comparação, né? Então, a escala colorimétrica. Então, veja que o primeiro tubo de 5 tem uma coloração mais clara e temos o degradê indo até a concentração de 25. Depois, por comparação visual, verificar qual é a concentração, a que tiver a mesma tonalidade, nas mesmas condições de ambiente, na mesma tonalidade de cor, vendo em 45 graus no fundo do tubo de Nestlé. Por comparação, determinamos a concentração do analito, que é a concentração de ferro. Ok? Lembrando que para preparar no tubo de Nestlé, ele é volumétrico, então colocou-se os volumes das alíquotas no primeiro tubo de 5 de 1,7 ml da solução padrão de ferro. Né? No segundo tubo, que é o de 10, que vamos fazer a demonstração agora, né? Vai ser colocado o volume calculado, o volume de 3,3 ml,
né? No terceiro tubo, né, que é o de 15, foi adicionado 5 ml da solução padrão. Né? No quarto tubo, né, que é o de 20 miligramas por litro, foi adicionado 6,7 ml de solução padrão de ferro. E no quinto e último, que é o de concentração de 25 miligramas por litro, foi adicionado 8,3 ml da solução padrão de ferro. Em seguida, né, foi adicionado a solução saturada de tiocianato de amônio, que ele é que vai fazer a reação com o ferro, né? Ele vai fazer a reação com o ferro, né, para que dê a colorimetria correta, que é uma tonalidade, né, que é a tonalidade avermelhada. Né? Ok? Então, vamos agora preparar, e depois do 0,5 ml do tiocianato de amônio adicionado, avoluma-se, lembrando que esse tubo de Nésler ele tem duas escalas, ele tem a escala de 25 ml e 50. Como o nosso cálculo foi feito para 50 ml, então adiciona-se água até o menisco de 50 ml, avolumando, depois homogeniza e aí nós temos a solução padrão preparada. Então, para o tubo 2, então vamos adicionar o volume de 3,3 ml de solução padrão de ferro. Né? Então, verifica-se o volume zerado na pipeta, adiciona 3,3 ml, que foi o que nós calculamos para a concentração de 10 miligramas por litro. Lembrando que, neste caso, pode ser adicionado via pipeta graduada ou bureta. Né? Então, adicionou lá os 3,3 ml da solução padrão de ferro. Né? Próxima etapa, agora vai se colocar, né, para que a coloração, ele reaja e dê a intensidade da tonalidade do ferro, que é a tonalidade avermelhada, coloca-se 0,5 ml de tiocianato, né, de amônio, 0,5 ml, e logo em seguida avoluma-se o tubo de Nésler até 50 ml. Então, adicionando, né, ele vai complexar, né, ele vai complexar o ferro, né, tornando ele visível, ou seja, com a tonalidade avermelhada, né? E aí, logo em seguida, adiciona-se água até o menisco de 50 ml. Então, ele ficou com aquela tonalidade intensa, vermelho intenso, né? E aí, agora, avolumando, logo em seguida, lembrando que tem tubo de Nésler que vem com tampa, os que não vêm com tampa, nós colocamos uma rolha que é para poder ter a condição de fazer a homogeneização. Se homogeniza, pelo menos aí 3 vezes, tá? Aí ele vai estar lá homogeneizado, e em seguida, agora, nós já vamos estar com agora a escala colorimétrica toda preparada, com 5, 10, 15, 20 e 25. Vamos agora fazer a comparação da cor, né, para identificar qual é a concentração da minha amostra, que tem o analito como base, o ferro. Então, pegando a amostra, né, vejamos aí que pegando o tubo de 20, né, miligramas por litro, vejamos que ele está com a tonalidade, né, mais escurecida do que a minha amostra. Tá? Então, a visualização é em 45 graus, observando o fundo do tubo de Nésler. Já no visual, já dá para perceber que a tonalidade do 20 está bem maior, né, do que a tonalidade da minha amostra. Então, no visual, né, vamos verificar qual é o tubo que se mais aproxima na tonalidade para a gente fazer a verificação. Então, o mais próximo é o 10, é o de 10 miligramas por litro. Então, verificamos agora em 45 graus e vejamos que a tonalidade, certificou aqui que a tonalidade da minha amostra é idêntica à tonalidade da concentração, né, de 10 miligramas por litro. Com isso, chegamos à conclusão que a minha amostra tem a concentração de ferro de 10 miligramas por litro.
Dando continuidade aqui, fizemos todo o nosso procedimento, né? E visualizamos aqui, fizemos essa escala colorimétrica, né? Aqui, na prática que acabamos de ver, né? E vimos lá que no tubo 1, né, tinha a nosso primeiro tubo era a amostra, aqui seria a escala colorimétrica, né, que a intensidade da solução, né, no tubo ele é diretamente proporcional, né, à quantidade à concentração, né, a coloração aumenta devido à minha quantidade, né, a concentração aumenta, a minha coloração também aumenta. Então aqui são meus tubos e vimos lá que na prática, né, na demonstração, que a minha concentração da minha amostra tinha a mesma intensidade de cor, nas mesmas condições, né, do meu tubo número 2, que tinha a concentração de 10 miligramas por litro de ferro. Então, minha amostra, nas mesmas condições, tem a mesma coloração, né, do tubo número 2, ou seja, então minha amostra tem 10 miligramas por litro de ferro através de uma metodologia de colorimetria visual. Dando continuidade, agora vamos ver análise instrumental. Então vimos a colorimetria visual, agora vamos para a análise instrumental. Então quais são as metodologias para análise instrumental? Ok? Espectrometria visível e ultravioleta. Ok? Temos a espectrometria de absorção atômica, espectrometria no infravermelho, temos a espectrometria de emissão óptica com plasma, ou ICP-OES, e temos a espectrometria de emissão em chama. Todos esses aqui, todos esses 5 são metodologias através de colorimetria, né? Ok? De análise instrumental. Espectrometria de absorção ao ultravioleta, absorção ao ultravioleta visível e absorção ao infravermelho. A luz é uma forma de radiação eletromagnética que possui características de onda e de partícula fóton. Então, a gente vai trabalhar com comprimento de onda, né? A luz, ela forma ondas, né? E a emissão dela é através de partícula, né? Em que condição? Na condição de fóton. A absorção de luz pela matéria envolve a incorporação da energia contida no fóton, que é onde faz a emissão de luz. A estrutura das moléculas absorventes. Quando isso acontece, as moléculas absorventes passam do estado fundamental, que é o estado energético mais baixo, que é o estado fundamental do elétron, né, para o estado excitado, estado energético mais alto. Esses equipamentos, instrumentos, cada um tem sua característica que vai fazer com que o elétron, ok? O elétron, através da partícula, vai ter essa emissão do fóton. O fóton vai dar essa emissão de luz, ok? Que aí, através dessa emissão de luz, através do fóton, é que o equipamento, esses 5 tipos de equipamentos, vão fazer a intensidade essa luminosidade, vai ser transformado em absorbância ou transmitância, dependendo da concentração do analítico que tiver na amostra. O movimento ondulatório é caracterizado pelo comprimento de onda, então vamos falar muito disso, comprimento de onda, que tem a simbologia da letra grega lambda, o qual corresponde à distância linear entre duas cristas. Então, o comprimento de onda é a distância entre uma crista e outra crista da outra onda, né? Esse distanciamento aqui é que nós chamamos de comprimento de onda, que é caracterizado pela simbologia da letra grega lambda, medido em nanômetro. Então, 1 vezes 10 a menos 9 é medido em nanômetro, esse comprimento de onda, que corresponde a 10 a menos 9 do metro. Ok? A frequência medida em hertz, então o comprimento de onda é em nanômetro e a frequência dele é em hertz, corresponde ao número de oscilações por segundo. Então, o número de ondas por segundo nós chamamos de frequência e é medido em hertz.
A região ultravioleta do espectro é geralmente considerada na faixa abaixo de 380, então ultravioleta é num comprimento de onda abaixo de 380, a região do visível, ou seja, que nós chamamos de UV, visível, é entre 380 e 780 nanômetro, tá? E a região do infravermelho, tá? Então é ultravioleta, UV visível e infravermelho. Então a região do infravermelho é acima dos 780, então é dividido em 3 partes. Tá? Conforme o espectro da luz difratada. Tá? Lembrando que a luz difratada ela tem a coloração do arco-íris, tá? Que é o vermelho, o laranja, amarelo, verde, azul, anil ou índico, né? E o violeta. Tá? Então são as 7 cores, né? Que vai ser a nossa luz difratada. Tá? Então temos aqui a caracterização, né, comprimento de onda em metros, tá? E aqui nós temos a frequência em hertz. Tá? Nós vamos trabalhar nessa faixa, né, os equipamentos vão trabalhar nessa faixa do ultravioleta, até o infravermelho. Tá? Então, numa frequência aqui de 10 a 16 até os 10 a 12, tá? 10 elevado a 16 a 10 a 12, a frequência aqui em hertz. Então, vamos trabalhar nessa faixa aqui da ultravioleta, passando para o UV visível e infravermelho, né? E os comprimentos de onda, né, aproximadamente de 10 a menos 8, lembrando que é medido em nanômetro, mas o comprimento de onda aqui em metros para ultravioleta na faixa aqui do 10 a menos 8, indo até aproximadamente aí um 10 a menos 4. Então, essa é a região, é a faixa que nós vamos trabalhar, que os equipamentos vão fazer a leitura tanto da parte de colorimetria, tá, como da emissão de luz através do fóton, tá, dependendo do equipamento que a gente vai trabalhar. Mas fazendo a leitura em nanômetro de absorvância ou transmitância. E depois quantificando através da curva analítica, né, fazendo a validação dessa curva analítica, determinamos a quantidade a concentração do meu nanito da minha amostra. Tá? Então aqui temos o espectro visível da luz de uma lâmpada difratada, tá? Por um prisma. Então os equipamentos vão ter geralmente tem esses prismas dentro do equipamento, tá? Que aí vai vir uma luz polarizada, ok? Em nanômetro, tá? Cada equipamento tem sua lâmpada específica. Ok? Então ele vai vir uma luz difratada, tá? Que vai bater no prisma, tá? E vai dar essa difratação dessa luz, tá? Naquelas 7 cores que eu comentei. Tá? Então esse é o princípio, tá? Da leitura dos equipamentos, tá? Através da luz. Né? Vai vir uma luz emitida por uma lâmpada específica do equipamento, tá? Vai ter uma difratação dessa luz e ela vai ser convertida nas 7 cores, né? Distribuída nas 7 cores, que são as cores do arco-íris, ok? Então vai vir essa luz, né? E vai ter esse prisma aqui que vai ter a difratação dessa luz. Tá? Temos aqui então as cores específicas, né? Nos seus respectivos comprimentos de onda, a cor absorvida e a cor complementar. A cor absorvida é aquela que vai ser, né, o nome já está dizendo, ela vai ser absorvida pela amostra, pela coloração da amostra, né, e a cor complementar é aquela que vai passar. Tá? Então nós chamamos aquela que vai ser absorvida de absorvância e aquela que vai passar, né, a luz que vai passar pela minha amostra, que não vai ser absorvida, que nós chamamos de cor complementar, nós falamos que é a transmitância. Então, a absorvância é a luz que é absorvida pela minha amostra, e transmitância é a luz que é transmitida pela minha amostra, ou seja, que passa pela minha amostra, que vai estar lá dentro do equipamento. Tá? Então, nós temos aqui abaixo de 380, nós chamamos ultravioleta, que é o não visível. Temos as escalas aqui, né, do UV visível, que vai de 380 até 780, e acima de 780 nós já estamos aqui na região do infravermelho, que também não é visível. Tá? Então nós temos aqui um exemplo do 380 a 435 nanômetro, tá? A cor dele, a cor absorvida é o violeta, né? E a cor que passa, né,
que não é absorvida, com complementar, é o verde amarelado. Tá? Temos aqui um exemplo de 500 a 560. Qual é a cor absorvida? É o verde. Né? E qual é a cor complementar? Aquela cor que passa, que não é absorvida, tá? É o púrpura. E assim sucessivamente, né? Em relação a essa tabela. São as escalas de cor absorvida e cor complementar. Tá? A intensidade da cor de uma solução é proporcional à concentração. Aquilo que eu comentei, quanto mais escura for a minha solução, maior a concentração do meu analito. Tá? É diretamente proporcional, né, à concentração das moléculas absorventes de luz. Quanto mais concentrada for a solução, maior será a absorção de luz. O maior é a absorbância e menor é a transmitância. Tá? Por outro lado, a cor da solução é determinada pela cor da luz transmitida. Tá? Pela luz transmitida. A cor de uma solução está relacionada ao comprimento de onda complementar, tá? Ao apresentado. Portanto, uma solução aparece como branca, claro, por quê? Porque transmite luzes de todas as cores. Tá? Então, a cor branca, ela transmite todas as cores. Tá? Quando absorve luzes de todas as cores, a solução é preta. Então, absorve todas as cores, a solução é preta. Branca é a que transmite. Finalmente, a solução é verde quando absorve luz vermelha e transmite luz verde. Por quê? Porque é a junção de amarelo com azul, denominada de cor complementar. Então, temos aqui um exemplo, né, daquela nossa tabela que vimos anteriormente, na comprimento de onda de 650 a 780 nanômetro. Nessa faixa, qual é a cor que é absorvida pela minha amostra? É a cor vermelha, né? E qual é a cor complementar? Aquela cor que passa. A que vai passar é o amarelo com azul, que a junção dele vai dar o verde azulado. Né? Então temos aqui um exemplo. A luz incidente é a luz branca, né? E aí ela vai vir vermelha, amarela e azul. A luz absorvida pela solução colorida, ou seja, pela minha amostra, vai ser a vermelha. Ela absorve a vermelha. Quais são as que vão passar? Que vão fazer... Então, a absorbância dela é vermelha e a transmitância dela vai passar amarela com azul, naquele comprimento de onda. Tá? Amarela com azul, a junção dessas duas cores vai dar... Amarelo com azul vai dar a cor. Então, a cor verde é a luz, vai ser a luz transmitida, que meu equipamento vai identificar essa luz transmitida. Vai ter a cor verde porque é a junção de amarelo com azul. Ok? Então, temos aqui o exemplo, tá, do nosso... da nossa vidraria chamada de cubeta, né? Então nós temos uma intensidade de luz inicial, né? Ela vai ser absorvida pela minha amostra e vai ser transmitida. E outra coisa importantíssima que nós temos que observar é o comprimento da nossa cubeta, né? A largura da nossa cubeta, que é o chamado de caminho óptico, tá? Tem vários tamanhos, as metodologias vão informar qual é o caminho óptico que a gente tem que trabalhar em uma determinada amostra, tá? Então, isso é levado em conta, inclusive, no nosso cálculo da concentração da minha amostra, tá? Quando estamos falando aqui de comprimento óptico, tá? O aspecto mais importante do cálculo quântico, ou seja, da quantidade, é a determinação de quanta luz é absorvida pela amostra, tá? Quanto ela é absorvida, que nós chamamos de absorbância, tá? Isto é, descrito pela lei de Beer-Lambert, que dá a relação entre a intensidade da luz incidida na solução, tá? Ou a luz que incide, a luz absorvida e a luz que é transmitida, que nós chamamos de transmitância, tá? Entre a intensidade da luz incidida na solução e zero, inicial, e a intensidade da luz saindo da solução, que nós chamamos de I, que é a transmitância. Se a luz passa através de uma solução sem absorção nenhuma, a absorbância é zero. Então, se eu tenho uma luz que totalmente ela passa pela minha amostra, então a absorbância é zero e nós temos 100 de transmitância, ok? E a transmitância percentual é 100. Ou seja, nada foi absorvido, passou 100% da minha luz. No caso em que toda a luz é absorvida, a transmitância percentual é zero. Então, eu tenho 100% de absorbância e 0% de transmitância. Ok? E a absorbância é infinita, tá? Tendendo a 100%. Ok?
Temos aqui os nossos cálculos de transformação de transmitância e absorbância. Tá? Nós temos aqui que a absorbância é o epsilon, que é a nossa absortividade molecular, ou coeficiente de extinção, ok? Vezes a concentração em mol por litro da minha solução, da minha amostra, vezes o L. Esse L é o caminho óptico, o comprimento da cubeta. Tá? Eu tenho também que a porcentagem de transmitância é 100 vezes a transmitância, e que a absorbância é menos log na base 10 da transmitância. Tá? E também tenho o outro cálculo, que a transmitância é igual a 10 elevado a menos absorbância. Tá? Então, nós temos aqui que o A é a absorbância, que é a capacidade intrínseca dos materiais em absorver radiações em frequência específica, em comprimentos de onda específicos. Né? O epsilon é a absortividade molecular, ou coeficiente de extinção, depende da concentração e do caminho óptico, né? E que a minha amostra está. O C é a concentração do material absorvedor, ou seja, a minha amostra em mol por litro. E o L é a espessura da amostra através da qual passa a luz, que é em centímetro, que é a largura, né, comprimento da minha cubeta. E o T, transmitância, capacidade intrínseca dos materiais em transmitir radiações em frequência específica, ou seja, em comprimento de onda específico. Então vamos para os nossos exemplos, ok? Exemplo 1, calcule a absorbância sabendo-se que a transmitância é de 3,15%. Então, eu quero saber a absorbância e a informação é que a minha transmitância é de 3,15%. Bom, eu tenho que porcentagem de transmitância é 100 vezes a transmitância, então eu tenho 3,15 é a porcentagem da transmitância, é igual a 100 vezes transmitância. Você está multiplicando, passa dividindo, então eu tenho que a transmitância é 3,15 dividido por 100, que vai dar 0,0315, ok? Esse é o valor da minha transmitância, ok? Só que está pedindo absorbância. Tá? Então, eu sei que a absorbância é menos log na base 10 da transmitância. Bom, a absorbância então vai ser o quê? Menos log na base 10 de 0,0315. Calculando, eu tenho que a minha absorbância vai ser igual a 1,5017. Ok? Veja que a minha transmitância é baixa, 3,15%. Vejamos que minha absorbância é alta. É inversamente. Absorbância alta, transmitância baixa. Absorbância baixa, transmitância alta. No segundo exemplo aqui, ó, eu tenho uma transmitância de lá no item A estava em porcentagem, aqui no item B está diretamente já em transmitância, não está em porcentagem, 0,2911. Bom, então já vou direto na absorbância é igual a menos log na base 10 de transmitância. Então a absorbância vai ser igual a menos log na base 10 de 0,2911. Fazendo os cálculos aí, utilizando calculadora científica, eu vou ter que a minha absorbância é de 0,5360. Nós temos aqui o exemplo 2. Calcule a transmitância, agora está sendo pedida a transmitância em porcentagem, tá? Sabendo-se que a absorbância é, então, ok? Então, eu tenho agora a absorbância de 0,9124. Quer saber quantos por cento eu tenho de transmitância? Bom, transmitância é igual a 10 elevado a menos absorbância. Ou seja, transmitância é igual a 10 elevado a menos 0,9124. E aí eu vou ter quanto? Através da calculadora científica, eu vou chegar no resultado de 0,1223 de transmitância. Mas está sendo pedido porcentagem de transmitância e não transmitância. Preciso transformar. Eu sei que porcentagem de transmitância é 100 vezes a transmitância. Portanto, porcentagem de transmitância vai ser igual a 100 vezes 0,1223, que vai ser igual a 12,23% de transmitância. Tá? O exemplo 2 aqui, vamos para o item B. Eu tenho agora a 0,0275 de absorbância. Quanto eu tenho isso em porcentagem de transmitância? Bom, eu tenho 10, transmitância é igual a 10 elevado a menos absorbância. Então, transmitância é igual a 10 elevado a menos 0,0275. Utilizando a calculadora científica, eu vou chegar no resultado de
de transmitância de 0,9386, mas está pedindo a porcentagem. Então vamos lá, porcentagem de transmitância é igual a 100 vezes transmitância. Portanto, porcentagem de transmitância vai ser igual a 100 vezes 0,9386, que eu vou ter a transmitância em porcentagem de 93,86% de transmitância. Okay? Agora vamos para o exemplo número 3. Uma solução contendo 235,5 microgramas por ml de K2CR2O7, que é o dicromato de potássio, né? Tem uma transmitância de 0,523, né? Em uma célula, né? Uma cubeta de 10 centímetros, a 340 nanômetros, que é o nosso lambda, o comprimento de onda. Calcule a absortividade molar, que é o nosso epsilon, tá? Do dicromato de potássio. Tá? Lembrando que nós temos a absorbância é igual ao epsilon vezes concentração em mol por litro vezes o L, que é o comprimento da cubeta, que é o caminho óptico em centímetro. Tá? Nós temos que isolar, nós queremos o epsilon, então temos que isolar o epsilon. O epsilon vai ser igual a absorbância dividido por concentração vezes o comprimento da cubeta, o L. Tá? Vamos lá para a absorbância, porque no epsilon eu tenho que ter absorbância, eu não tenho absorbância, eu tenho transmitância, então eu tenho que transformar a transmitância em absorbância. Eu não tenho a concentração em mol por litro, eu tenho a informação, né, de 235,5 microgramas por ml. Eu tenho que pegar esse valor e transformar em mol por litro. Tá? Então, iniciando, e o comprimento da cubeta eu tenho, e está correto, está em centímetro, 10 centímetros. Tá? Então, primeiro vamos obter absorbância através da transmitância. Então, absorbância é menos log na base 10 de transmitância. Então, a absorbância vai ser igual a menos log na base 10 de 0,523, que é o meu valor de transmitância. E aí, através da calculadora científica, chegamos na absorbância de 0,281. Já temos, então, o meu valor de absorbância. Vamos agora atrás do valor de concentração em mol por litro. Tá? Concentração em mol por litro é a massa em gramas do meu analito puro, né? Dividido por massa molar vezes volume em litros. Tá? Então, eu tenho lá que 235,5 microgramas para cada 1 ml. Bom, quanto é 235,5 microgramas em gramas? Divido por 1 milhão. E aí eu vou ter 0,0002355 gramas. Tá? Dividido pela massa molar da minha substância, que é o dicromato de potássio. 16 vezes 7 do oxigênio, 2 vezes 52 do cromo e 2 vezes 39 do potássio. Somando eu vou ter 294. 294 vezes, lá é por ml, então para cada 1 ml, eu tenho que pegar esse 1 ml e transformar em litro. Tá? Então eu vou dividir por 1000, que vai ser igual a 0,001. Fazendo o cálculo matemático do 0,0002355 dividido por 294 vezes 0,001, eu vou obter minha concentração em mol por litro de 8,0102 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Chegamos na minha concentração, já temos a absorbância, agora eu tenho condição de calcular meu epsilon, porque eu já tenho também o meu comprimento da cubeta em centímetro. Tá? Então, meu epsilon vai ser igual a absorbância dividido por concentração vezes comprimento da cubeta. Então, eu vou ter 0,281 dividido por 8,0102 vezes 10 a menos 4 vezes 10. E aí eu vou chegar no resultado de 35,0803. Aí é que eu tenho a unidade do epsilon, que é mol menos 1 vezes litro vezes centímetro a menos 1. Tá? Então, aqui chegamos no resultado do meu epsilon, que é a minha absortividade molar, né? Ou molecular. Ok? Exemplo 3. Agora vamos para o exemplo 4. Tá? Agora vamos para o exemplo 4. O exemplo 4, calcule a absorbância e a transmitância. Então, aqui está pedindo para calcular os dois, né? A absorbância e a transmitância, de uma solução 0,000240 mol vezes litro a menos 1, que é outra forma de eu representar mol por litro, né? De uma substância com coeficiente de absortividade molar, que é o nosso epsilon, de 313 mol a menos 1 vezes litro vezes centímetro a menos 1.
né, numa cubeta de caminho óptico, né, comprimento da cubeta, de 2 centímetros, tá, caminho óptico. Tá? Então, tenho minha concentração, tenho caminho óptico e tenho meu epsilon, que é a absortividade molar ou molecular. Então, tenho condições aqui de calcular a minha absorbância. Então, a absorbância é igual ao epsilon vezes C vezes L. Eu tenho que o epsilon é 313, a minha concentração em mol por litro 0,000240 vezes 2, que é o meu caminho óptico, comprimento da cubeta em centímetro. Então, eu vou ter, calculando, eu vou ter a minha absorbância de 0,1502. Agora, eu tenho condições de chegar na minha transmitância. Transmitância é igual a 10 elevado a menos absorbância. Portanto, transmitância vai ser igual a 10 elevado a menos 0,1502, que é o meu valor da absorbância. E aí, calculando, né, através da calculadora científica, vou chegar que a minha transmitância o resultado é de 0,7076. Ok? Então, cheguei no meu resultado de absorbância, 0,1502, e de transmitância 0,7076. Ok? Com isso, finalizamos nossa aula de colorimetria visual e análise instrumental, parte 1, ok? E até a próxima aula. Obrigado.